Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui nesse vídeo para a gente ter uma conversa, um bate-papo sobre a relação entre Enem e ansiedade. O Enem, por ser um momento de mudança na vida da maioria das pessoas, porque ele é a porta de entrada para um novo passo, que é a universidade. Então, a partir do Enem, você participa de um processo seletivo, no caso o SISU, que pode te permitir a entrada em universidades públicas ou ainda que você seja bolsista ou tenha um financiamento por parte do governo em universidades privadas, com o FIES ou o ProUni. Então, por ser esse momento de muita mudança, de muita expectativa, a gente tende a encontrar nos alunos um processo ansioso muito intensificado nesse período. Então, eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a relação entre a prova e a ansiedade e alguns fatores, na verdade 5 fatores, que são responsáveis por desencadear esse processo ansioso em relação ao Enem, especificamente. Bom, primeiro, a gente precisa considerar que esse processo ansioso ele tem muitos níveis. Alguns deles precisam realmente de um acompanhamento médico, mas em outros casos a gente consegue algumas estratégias para controlar esse funcionamento ansioso da nossa mente. E aí, a gente não pode deslegitimar a ansiedade. Ela é um sentimento, uma emoção, algo que tem uma importância muito grande na nossa vida e é muito legítimo esse sentimento, especialmente quando ele existe em circunstâncias tão específicas como essa prova. Então, eu não tô aqui para dizer que a gente não pode sentir ansiedade em relação a esse momento, até porque isso não resolveria nada e isso é muito injusto, porque é quase impossível que isso não aconteça, que a gente não se sinta ansioso. Mas eu tô aqui para mostrar para vocês algumas das razões pelas quais a gente tem o processo ansioso desencadeado e também oferecer algumas estratégias que podem ajudar a gente a superar esse momento tanto antes do exame quanto durante a execução da prova. Isso porque a ansiedade, ela atrapalha muito a nossa concentração. Então a gente tem dificuldade em colocar 100% do nosso foco ali no que a gente está fazendo no momento, seja o estudo antes da prova, ou seja aquele momento que você está ali sentado respondendo as questões. E por isso a gente precisa ter um cuidado maior com as nossas ações nesse período, para que elas não prejudiquem o nosso desempenho, tá bem? Bom, o primeiro motivo pelo qual a gente tende a sentir essa ansiedade nesse momento é porque o Enem justamente é um momento de muitas mudanças. Pode ser tanto porque você está concluindo uma etapa importante da sua vida, que é o ensino médio, então você não terá mais aquela rotina de escola, de sala de aula, que te acompanha há muito tempo, desde que você ingressou na escola com 5, 6 anos ou até antes disso. Então essa é a primeira mudança. O seu ciclo escolar ele está se encerrando e você ainda não tem certeza se você conseguirá dar sequência ao ciclo de estudos, porque o seu resultado para o ingresso na universidade depende justamente da prova do Enem. Então essa primeira mudança talvez seja a primeira vez que você se reconhece enquanto pessoa sem estar num ambiente escolar, seja a escola ou pensando aí na universidade. Essa primeira mudança ela já pode assustar muito, porque é como se a gente perdesse algo que sempre fez parte da nossa vida, que é a escola, que é esse ambiente, e a gente não sabe ainda se ou quando vai conseguir voltar para esse ciclo, se assim for a nossa vontade, Eu sei que nem todo mundo quer e nem todo mundo precisa cursar uma universidade. Mas então essa é a primeira mudança. A outra mudança diz respeito justamente ao início de um processo que é muito diferente do processo escolar. Apesar da gente estar num contexto de educação, que aí é muito semelhante, e você fica confortável porque você sabe que você vai para um ambiente que algumas coisas funcionam da mesma maneira, como a sala de aula, a ideia de aula, um professor que te ensina um conteúdo, você que está lá com seus colegas aprendendo aquilo. A universidade também assusta, porque ela traz um universo bastante desconhecido para quem está na escola. Afinal de contas, qual é essa ideia de não ter alguém que me manda para dentro da sala quando eu estou passeando no corredor? Ou que liga para os meus pais quando tem uma semana que eu não apareço na escola? Ou ainda
que não tem relação nenhuma com as notas que eu tiro. Como que é essa ideia de independência? Pensar a universidade como esse lugar diferente da escola, esse lugar que permite e que exige da gente mais responsabilidade porque oferece mais independência, também pode desencadear o processo ansioso. Como vou lidar com essa responsabilidade? Quem eu vou encontrar na universidade? Eu estudo com as mesmas pessoas há muito tempo e agora chegou a hora da gente se separar, cada um vai seguir para um lado. Eu ainda não sei onde eu vou estudar, eu nem não sei quem são as pessoas que estarão ali comigo. Eu não sei como vai ser a recepção das pessoas que já estão lá. Tudo isso está dentro dessa caixinha de mudança, que é o nosso primeiro grande motivo para que você tenha um processo ansioso durante esse processo, né, de fazer a prova do Enem. Bom, outro motivo que leva muitas pessoas a esse pensamento é a concorrência. Por quê? Se você já sabe o seu curso, né, quando você está fazendo a prova, se você não vai esperar o SISU, por exemplo, para decidir, muitas pessoas tendem a ficar pensando sempre na concorrência do curso que escolheu. Então, se elas estão pensando em um curso mais concorrido, como é o caso aí da medicina, das engenharias, do direito, esse pensamento na concorrência atrapalha demais e gera o processo ansioso, porque você está a todo momento focado na ideia de que existe uma vaga para cada 30, 40, 50 pessoas e que essa uma vaga precisa ser sua. Pensar nessa concorrência é algo que não ajuda. Eu sei que a gente, claro, precisa considerar essa concorrência para saber o quanto a gente tem que se dedicar àquele estudo, mas ter isso em mente o tempo todo não vai te levar a lugar nenhum. É isso. Você sabe que você tem que se dedicar, você vai se propor a fazer o melhor que você consegue naquele momento, mas você não precisa ficar pensando que você está disputando uma vaga com 50 pessoas, porque isso não vai te ajudar. O nosso terceiro motivo são as expectativas. E aí eu estou tratando de duas expectativas, tanto a sua com você mesmo, aquela expectativa de um bom desempenho que a gente tem, porque quando a gente se dedica muito a alguma coisa, como vocês se dedicam à prova do Enem, e eu tô dizendo isso porque é uma prova que você se prepara desde quando você é alfabetizado até o fim do seu terceiro ano, você está se preparando para esse momento. Quando você se prepara para esse momento, você necessariamente tem uma expectativa de se sair bem, tem uma expectativa de que seu desempenho seja bom. Essa expectativa pode gerar também um processo ansioso num nível que te atrapalhe. Além da sua expectativa, a gente tem também a expectativa da nossa família. Por quê? Se o seu caso, por exemplo, é de uma família que sempre investiu nos seus estudos ou que sempre te mostrou a importância dos estudos e fez questão que você tivesse na escola, frequentasse a escola, dando atenção real que a escola merece, a sua família também tem uma expectativa sobre o seu desempenho e você tem uma expectativa de atender a expectativa da sua família. Então, nesse momento, uma conversa bem franca aí com seus pais ou com as pessoas com quem você convive é muito bacana para que você coloque para eles que esse não é o momento de todas as expectativas serem jogadas sobre você, porque isso vai te atrapalhar. Então, claro, você quer ter um bom desempenho, você se dedicou para isso, mas você precisa ter tranquilidade para executar a prova da melhor forma possível. E executar com essa carga de expectativa não é algo que vai te ajudar. E aí, depois a gente tem a insegurança enquanto um elemento que também atrapalha muito a gente. E aí pode ser a insegurança em duas frentes também. Primeiro, a insegurança pelo seu processo. Você não tem certeza de que você estava na melhor escola, por exemplo, ou você não tem certeza de que você se preparou da melhor forma. Você não tem certeza de que você viu todo o conteúdo que você deveria ver. Esse tipo de insegurança é muito prejudicial e a gente consegue lidar melhor com isso se a gente tem conosco a certeza de que a gente fez o melhor que a gente podia dentro das condições que a gente tinha. Isso é muito importante. E depois, uma insegurança em relação ao próprio exame. Por exemplo, eu não sei fazer a prova de redação, eu não sei como elaborar o texto, eu não sei determinado conteúdo de física, eu não sei, vamos supor,
as funções de linguagem. Se você já chega na prova com essa insegurança de conteúdos muito específicos que você não domina, você também vai desencadear um processo ansioso que não precisa acontecer. Você precisa se preparar da melhor forma possível e ter o domínio da maior quantidade de conteúdos que você puder. A partir disso, sabendo que cada conteúdo é um degrau e que você precisa caminhar um a um, sabendo disso, no momento da prova é o momento de você colocar em prática aqueles conteúdos para os quais você conseguiu se preparar e não a hora de pensar por que eu não me preparei melhor ou por que eu deixei de ver aquele conteúdo, como que eu pude pular aquela aula. Esse não é mais o momento, já aconteceu, então a gente precisa deixar um pouco para trás todo esse processo que a gente passou ao longo dos anos para chegar no momento da prova e entregar o melhor que você pode naquele momento, sem se julgar, sem pensar que você deveria ter feito mais ou que, enfim, tinha outras formas para fazer o que você fez, porque essa é uma avaliação que você vai ter com certeza depois do seu resultado. Depois do seu resultado, se não for aquilo que você estava esperando, aí sim você tem uma condição de reavaliar como foi o seu processo de estudos e por que não modificá-lo para que ele atenda melhor a sua demanda naquele momento, tá? Agora eu vou tratar aqui com vocês algumas estratégias que a gente pode adotar para conseguir superar ou ao menos conviver com esse processo ansioso antes do exame, naquele momento que a gente está se preparando, naquele ano de preparação para a prova. Enfim, são algumas estratégias que a gente pode adotar e a gente consegue controlar melhor tanto a parte física da ansiedade, que é a taquicardia, a tremedeira, quanto a parte emocional, que é impedir de te concentrar, te colocar em pensamentos que são muito prejudiciais. Então essas são estratégias que a gente pode e deve adotar. Eu vou listar 6 para vocês, tá bem? A primeira estratégia é atividade física. Faça atividade física. Quando você está numa rotina constante de atividade física, você consegue controlar melhor alguns hormônios que te atrapalham durante o processo ansioso. Você libera endorfina, que é o hormônio do prazer, então você consegue se sentir melhor, se sentir mais disposto. Ah, Ju, isso aí é muito superestimado, eu não vou fazer não, porque eu não consigo frequentar uma academia. Tá, só que atividade física não é só academia, você pode correr na rua, por exemplo, você pode ir para um parque. Tudo aquilo que te coloca em movimento é atividade física. E é muito necessário que esse momento que a gente vive da preparação para a prova não seja um momento sedentário, porque a gente só tem a perder com esse sedentarismo. E é uma tendência, porque é um momento muito corrido, muito atropelado, de muita demanda, e a gente acaba deixando de lado essa ideia da saúde física, e é algo que não pode acontecer de jeito nenhum. Então você não pode virar para mim e falar: ah, não, Ju, eu não tenho tempo para praticar atividade física, nem que seja 40 minutos andando pelo meu bairro. Ó, eu vou te dar a seguinte dica: os 40 minutos que você vai gastar praticando essa atividade física são 40 minutos que você vai perder porque você não consegue se concentrar naquilo que você está fazendo se você não pratica atividade física, entendeu? Nesse momento você precisa elaborar ganhos e perdas. Olha o que acontece. Não adianta você ficar sentado por 6 horas por dia estudando, se durante essas 6 horas você só se concentra por 3. Então sente por 3 horas, que é o período que você está concentrado. E nas outras horas que te restam, você vai fazer algumas atividades, como a atividade física, que vão te permitir que esse período de concentração seja muito útil, muito mais produtivo e proveitoso para você. Então, pensa comigo, sempre nessa ideia de equilíbrio entre o que você está ganhando quando você faz uma atividade física e o que você está perdendo. Porque enquanto a sua leitura é de que você está perdendo 40 minutos do seu estudo, a minha leitura é de que você está ganhando em concentração muito mais do que esses 40 minutos. Então, pensa nisso, tá? Bom, a segunda estratégia são, na verdade, exercícios de respiração. No YouTube, se você coloca aí exercícios de respiração, você vai achar muita gente ensinando esse tipo de exercício. E é o exercício que você gasta pouquíssimo tempo. Em 5 minutos você faz exercício de respiração que tem a capacidade de diminuir essa frequência cardíaca. Isso para o processo ansioso faz muita diferença, porque quando você está numa crise de ansiedade, você gera uma taquicardia, que é o que te faz tremer, por exemplo. E se você aprende esses exercícios de respiração, você pode
praticá-los nesses momentos que você começa a perceber que você está começando a entrar no processo ansioso. Então, estude esses exercícios, aprenda a fazê-los para que você possa utilizar deles em qualquer momento. Esses exercícios são muito bacanas porque eles podem vir, você pode trazer eles para a sua vida em todos aqueles momentos que você começou a ter os pensamentos que são aqueles que te geram a ansiedade. Então, você pode fazer durante o seu estudo, durante a aula, durante a prova, enquanto você está andando na rua, em qualquer lugar você consegue fazer esses exercícios. Por isso eu sugiro que você coloque aí no YouTube, eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo, vai ter uma sugestão de exercício para que você aprenda a fazer e leve isso para a sua vida. Vai te ajudar muito a controlar esse momento. A terceira dica é: conheça os gatilhos. Como assim? Conheça aquilo que te faz desencadear esse processo. Pode ser algum pensamento muito específico, pode ser alguma ação que você faz. Enfim, cada pessoa tem um gatilho diferente para a ansiedade. Se você consegue identificar qual é o seu, o que aconteceu naquele momento em que você teve a ansiedade desencadeada, você vai conseguir lidar melhor com esses momentos e até bloquear algum deles, se assim for possível, tá? Reconhecer esses gatilhos é muito importante. A melhor forma de fazer isso, sem dúvidas nenhuma, é com uma terapia. Mas se você não consegue hoje, por exemplo, frequentar um psicólogo ou estar em tratamento com um terapeuta, você é capaz de identificar os seus gatilhos prestando atenção nos momentos em que você entra em crise. Então, comecei a ter um pensamento ansioso, presta atenção no que foi que desencadeou aquilo, porque aí você consegue controlar melhor. A minha quarta dica é o lazer e a sociabilidade. Nesse momento de preparação, a gente costuma muito abrir mão do lazer por acreditar que a gente está perdendo tempo quando vai a um show, ou vai a um cinema, ou vai para casa de algum amigo. E isso é a mesma ideia da atividade física. O lazer vai te permitir uma abstração daquele momento de estudos, que é super importante para que a sua concentração se mantenha quando você de fato estiver estudando. Então, tanto o lazer, e aí pode ser um lazer individual, ler um livro, assistir um filme, porque você quer, não porque um professor mandou, mas aquilo que gosta, aquilo que te dá prazer, é muito fundamental também para que você tenha tranquilidade no momento de estudos. E a sociabilidade, que é estar em contato com pessoas, não se isole nesse momento, não é a melhor estratégia para você nem estudar e nem dominar esse processo de ansiedade. O que é super importante nessa estratégia? É que você considere o seu momento de lazer como, de fato, algo que você precisa fazer para se manter tranquilo. O que eu vejo muito acontecer com os meus alunos? Eles até vão, de tanto eu falar, nossa, professora, então eu vou pro cinema, porque eu não aguento mais você falar que a gente precisa ter lazer além de estudar. E aí a criatura tá assistindo o filme e ela tá com o pensamento todinho no, nossa, eu não devia estar perdendo esse tempo, porque enquanto eu tô aqui eu tinha que estar fazendo isso. E aí não vai resolver, né? Vai ser bem pior, na verdade. Então, o que você precisa? Sempre considerar esse momento de lazer e esse momento de sociabilidade como parte da sua estratégia para estudar. Parece estranho? Pode parecer, mas é isso que vai te dar condições de ter tranquilidade e concentração para o seu momento de estudos. Quinta dica: não sobrecarrega a sua mente. Como assim? Eu já gravei um vídeo aqui ensinando vocês algumas estratégias de estudo e sobrecarregar a mente geralmente é um gatilho muito forte para que a ansiedade venha e tome conta da gente. O que eu chamo de sobrecarregar a mente? É aquele momento em que você se propõe a estudar algo ou por algum tempo. Então, eu vou estudar hoje esse conteúdo de logaritmo ou eu vou estudar hoje por 6 horas, por exemplo. Chega em um determinado momento que você não consegue mais, você não se concentra mais, você está sentindo que você não tem condições de continuar aquele estudo, mas como você se propôs isso aquele dia, você insiste nisso. Quanto mais você insistir, mesmo sem estar rendendo, você não vai levantar, não vai tomar um ar, não vai beber um café, não vai dar uma volta no quarteirão. Quanto mais você insiste nesse momento, pior vai ser, mais sua cabeça vai estar sobrecarregada
e mais isso vai te fazer mal, porque vai gerar uma ansiedade de por que eu não estou dando conta de cumprir com aquilo que eu me propus a cumprir. E a gente precisa evitar esses momentos. Então, respeite o seu tempo. Se o seu tempo de estudos contínuo, né, e eu falo isso lá no outro vídeo que eu também vou deixar aqui na legenda para vocês. Se o seu tempo de estudos contínuo é de 30 minutos, então tome um ar a cada 30 minutos. Se é de 40, a cada 40. Não se compare com as outras pessoas, porque esse é um processo muito individual, e faça esses 30 minutos renderem da melhor forma possível. Às vezes o que você faz em 3 sessões de 30 minutos, com intervalo entre elas, é a mesma coisa do que você faria se você sentasse e estudasse por 6 horas seguidas. Porque durante 6 horas seguidas você não tem a concentração que você tem em cada intervalo desses de 30 minutos. Então não sobrecarrega sua mente. A sexta e última estratégia para a gente usar antes da prova, né, durante o processo de estudo, é a organização. Por que organização? Se você tem uma rotina, se você anota o que você precisa fazer, se você vai dormir sabendo o que você tem que fazer no outro dia, isso te deixa mais tranquilo. Você não vai ser a pessoa que deita para dormir e fica pensando em tudo que você precisa fazer no outro dia. Então, qual que é a minha principal dica para a organização? Quando o seu dia terminar, quando você for dormir, anota num papel, na sua agenda, no seu computador, onde você achar melhor, todas as coisas que você precise, que você se propôs para fazer para o dia seguinte. Por quê? Isso vai te dar tranquilidade de desligar o seu cérebro, porque você já anotou, você já sabe o que você tem que fazer no outro dia e você sabe que você vai levantar e consultar essa rotina. Então vai ser muito mais tranquilo do que ficar lá pensando à noite, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer... Porque você já sabe, você já anotou, tá tudo muito organizado. E aí, algumas coisas sobre essa organização. É importante que vocês, primeiro, organizem e façam um planejamento possível. Não inventa de fazer um planejamento em que você vai fazer 300 exercícios no seu dia, porque você não vai. E isso vai te gerar frustração e pode desencadear um processo ansioso. Então, não, hoje eu tenho esse sábado, eu vou sentar lá e vou escrever 4 redações. Você não vai fazer isso, porque é muito difícil ter esse tempo, ter esse momento de escrever 4 redações. O que você pode fazer? Colocar dentro de um campo do possível. Então, esse sábado eu vou escrever uma redação e vou fazer um planejamento para a próxima redação. Beleza, trabalha no que é possível. E a outra coisa, em relação à organização, é não fique frustrado caso a sua rotina não consiga ser cumprida no dia ou que ela comece de uma forma diferente. E eu digo isso por mim. Eu faço a minha rotina, eu faço essa anotação que eu estou indicando para vocês todo dia antes de dormir, e aí eu coloco lá, 8 horas eu vou acordar, fazer isso. E aí às vezes acontece de, sei lá, o despertador não tocou, eu não consegui acordar 8, eu levantei 8h30. Gente, em algum momento da minha vida, eu já acordava 8h30 e eu achava que o dia estava todo perdido, porque eu já tinha perdido completamente a rotina que eu tinha me proposto, o horário já estava errado, já acordei na hora errada, deu tudo errado, então não tem como fazer dar certo. E isso é muito uou, né? Pra quê? Calma, é só readequar a sua rotina a partir desse contratempo que você teve. Às vezes vai acontecer de sua mãe pedir pra você ir em algum lugar, no meio daquela rotina, você não tinha previsto isso, ou você vai ter que atender um pedido da sua avó, alguma coisa pode atrapalhar essa rotina. E aí você não precisa ficar desesperado. Basta você ir lá e reorganizar, a partir desse contratempo que você teve, a sua rotina no campo do possível. Então hoje eu vou ter que tirar alguns exercícios e eu vou jogar eles para a semana que vem, porque não foi possível, hoje aconteceu alguma coisa, eu tive que ir em algum lugar, então eu vou redirecionar esse conteúdo que eu ia ter acesso hoje para amanhã, ou para a semana que vem, ou para o fim de semana, da forma como você preferir. Mas seja flexível, porque senão você vai ter muitos problemas quando a sua rotina sair um pouquinho do lugar, e é normal que isso aconteça. Difícil é o dia que você fala, minha rotina vai ser essa, e dá tudo certo. Ou porque você acordou tarde, ou porque alguém precisou de você, ou porque, sabe, as coisas acontecem, a gente vive num mundo muito dinâmico, então não se desespere por isso, tá? Bom, queridos, agora eu vou falar de 4 estratégias que a gente pode adotar para o momento da prova. Porque eu disse para vocês 6 estratégias que a gente adota durante todo o nosso processo de estudos, né? Até a hora da prova, até aquela hora que você entra e eles fecham o portão e você vai começar. Então a gente também precisa de estratégias para esse momento.
A primeira delas, número 1, respeite o seu tempo. Que tempo, Ju? O tempo de aquecimento do seu cérebro, criatura, porque ele não vai ligar num primeiro momento, assim. Basicamente é isso. Você vai sentar na prova e é muito normal que você sente lá, abra a prova, leia a primeira questão e tenha uma grande nuvem na sua cabeça. Você quase se questiona se realmente você foi alfabetizado, porque você não consegue entender nada que está escrito ali. E isso é muito frustrante e pode desencadear a sua ansiedade. Então, o que você vai fazer? Você vai ter calma com esse processo de aquecimento. O que a gente faz enquanto isso? Folheie a sua prova, passe o olho pelas questões, veja o tema da redação, pense um pouco sobre ele, comece a se colocar nesse momento de prova, porque não é no momento em que o sino toca autorizando o início da prova que o seu cérebro está completamente pronto para começar. Você precisa se colocar nesse universo e talvez isso demore alguns minutos. E não tem problema nenhum, porque 10, 15 minutos você tem para se concentrar. Aliás, é muito melhor que esse tempo aconteça com tranquilidade para que você olhe a prova, veja se não tem nenhum problema com o seu caderno de questões, veja se está tudo ok, lê as tirinhas da prova para se distrair um pouco. E aí você vai entrando nesse universo. Quando isso acontecer, aí sim você dá aquela respiradinha e começa. Mas o primeiro momento, ele realmente pode colocar a gente meio em pânico. Por isso que eu digo para as pessoas assim, o seguinte: Ju, a prova de redação eu faço no começo, no meio e no final. Primeiro, nunca no final, porque você vai estar extremamente cansado. A prova do Enem é uma prova muito densa. Mas, se você é uma pessoa muito ansiosa, eu também não recomendo que você faça logo no início, porque você vai arrumar um desespero para fazer aquela redação e não é isso que a gente quer. Então, se você é muito ansioso, o que eu recomendo para você? Vai lá, olha o tema, porque você não vai conseguir ficar sem olhar o tema, e faça o seu plano de texto. Como assim? Eu ensino o plano de texto em um vídeo aqui no canal, é só pesquisar por ele que vocês vão encontrar. E eu ensino a você a jogar aquilo que você faz antes do rascunho ainda. Por quê? A partir do momento que você tem um plano de texto, a sua redação está pronta. Ela só precisa ser transformada em um texto. E essa é a parte mais fácil. Então, vai lá, lê o tema, faz o plano de texto e volta e começa a fazer a sua prova até a metade. Por que até a metade? Porque aí você já teve um tempo de respirar, entrar nesse universo da prova, não tá tão cansado porque você não chegou ao final, e você vai chegar no meio e vai olhar de novo o seu plano de texto e pode ser que você tenha alterações para fazer nele. Nossa, agora eu consegui pensar aqui num argumento muito melhor que eu não tinha pensado antes. Então você vai lá e troca o seu plano de texto, porque você ainda não fez a redação. Arruma o seu plano de texto, faz o rascunho, passa a limpo e continua para a segunda parte da sua prova. Agora, se você é uma pessoa mais tranquila, que naquele momento você não tem uma ansiedade que está te gritando ali, você já pode fazer a redação no início e fazer a prova depois, porque sua cabeça está mais descansada nesse início de prova. Vai depender, essa estratégia de quando fazer a redação é algo que depende muito da pessoa. Então, se você vê que você não vai conseguir concentrar em mais nada enquanto não fizer a redação, vai e faz o plano de texto, depois volta e faça a prova. Se você é uma pessoa super tranquila, não tem esse problema de ansiedade durante a prova, faz a redação primeiro, porque você está com a cabeça mais tranquila, depois você volta e faz a prova. Bom, respeitar o tempo é a primeira dica para a hora da prova. A segunda é, pule as questões mais complexas. Por quê? A gente tem que dar tudo da gente em questões que a gente domina e que a gente tem mais chance de acerto. Então não cansa a sua cabeça com questões muito complexas que você acha que você não sabe o conteúdo, que você não lembra a fórmula, que você não está conseguindo interpretar o texto. Marca elas, marca o númerozinho delas e deixa para o fim. Por quê? Porque senão você está queimando toda a sua concentração nessas questões e aí quando você chegar nas questões que são fáceis, você pode errar por distração ou por cansaço ou por não conseguir mais ler direito, do tanto que você gastou enquanto estava tentando resolver essas questões mais difíceis. E vocês sabem que isso acontece, quem faz prova sabe que isso acontece muito, porque é super comum que a gente, depois de uma prova, olhe e fala, meu Deus, como é que eu errei isso aqui? Porque a resposta estava na pergunta, não tinha como errar, mas você errou, você estava super cansado, você estava desatento, você já não estava conseguindo concentrar, alguma coisa aconteceu ali que te fez errar, e geralmente isso que te fez errar tem muita relação com o fato de você já estar muito cansado.
Então deixe as questões complexas para o final. Aquelas que você acha que você não sabe a resposta, que você precisa gastar mais tempo nelas, deixa para o fim. Dá tudo o que você tem naquelas questões que você tem mais chance de acerto. A terceira dica é para respirar. Você tem direito de sair da sala quantas vezes você quiser durante o exame. Você só precisa pedir, para a pessoa que está aplicando a sua prova para ir ao banheiro ou para beber água. A Juliana não quer ir no banheiro nem beber água. Tá, meu filho, não precisa, só tô falando porque se você pedir para ir ao banheiro ou para beber água, mesmo sem fazer isso, é a oportunidade que você tem para sair da sala. Então fala, por favor, que queria beber água. Beleza. Um fiscal vai te acompanhar para fora da sala. Então você vai bem devagarzinho, anda tranquilo até o bebedouro, vai se arrastando mesmo, que é esse momento que você vai respirar, você vai sair da sala de aula, vai olhar para outros lugares, vai desconcentrar, vai tirar um pouco esse foco da prova para que você possa depois se concentrar de novo. Então respira. Nossa, eu tenho esses momentos assim, com muita frequência. Sai, criatura, vai, faz 10 questões, levanta, vai beber água, faz mais 20, levanta, vai no banheiro. Ninguém vai perguntar se você está com incontinência urinária ou se você tem sede demais. Você pode ir quantas vezes você quiser, tá? Desde que você respeite lá, claro, vai com o fiscal, volta com o fiscal, você não pode levantar e sair correndo, mas você pode sim pedir para sair. Então, use desse direito que você tem, que é o de sair de sala de aula, que às vezes a gente realmente precisa dar uma refrescada no nosso cérebro. A quarta e última dica é identifique e respeite os seus limites. Tanto isso vai ser usado para esse momento que você vai respirar e sair da sala de aula. Você está lendo a questão lá pela 10ª vez, você não entende o que está na questão, parece que aquilo está em grego e você não domina grego. E aí o que você precisa fazer? Sai um pouquinho e vai lá fora. Daqui a pouco você volta e você vai ver que a questão magicamente apareceu em português na sua prova. Por quê? Você vai identificar o seu limite. Nossa, cheguei no meu limite, eu não aguento mais olhar para essa prova. Levanta e sai. Mas para isso você precisa saber qual é o limite. E precisa respeitar o limite. Não adianta você ficar insistindo em algo que você está vendo que não está dando certo. O que mais tem a ver essa ideia de respeitar o limite? Lembra que a minha segunda dica era pule as questões complexas? Você vai voltar para essas questões em algum momento. E aí você está lá fazendo, está tentando, e tem uma questão que não sai de jeito nenhum, é uma questão difícil que você não lembra a fórmula, você já até tentou deduzir, o negócio não vem, tá difícil, tá complicado. Deixa ela para lá. Chuta ou larga para o fim. A última questão que você vai pensar é nessa. Por quê? Você tem que ter um limite. Você tem que respeitar o seu limite. Se você está 20 minutos na mesma questão, a fórmula não vem, você não lembra como é que resolve, você não vai ganhar nada ficando ali por mais 20. Então, joga essa questão lá pro fim, última prioridade. Se der tempo, eu penso mais um pouquinho nela. Se não der, eu vou chutar. Paciência, todo mundo faz isso. Ninguém acerta as 90 questões do Enem. Isso vai acontecer com todo mundo. Tenha tranquilidade para aceitar que isso é, sim, algo que todo mundo passa. Então, tranquilo, tá? Eu espero que todas essas estratégias que eu coloquei para vocês, tanto antes da prova quanto durante a prova, sejam estratégias capazes de, pelo menos, atenuar o processo ansioso, que eu sei, é difícil da gente vivenciar e é muito mais difícil da gente controlar. Mas eu tenho certeza que essas dicas, se vocês executarem, a gente consegue, sim, uma melhora muito grande, tanto do processo quanto do controle desse processo ansioso e, principalmente, a gente consegue ver o resultado disso durante os nossos estudos e durante a prova, tá bem? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam e ativem as notificações no sininho. É só clicar no sininho que está do lado da parte de inscreva-se e aí você vai receber uma notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo e todas as vezes que eu entrar ao vivo. Eu faço lives aqui de correção toda quarta-feira às 8 horas da noite. Se você ainda não deu like aqui no vídeo, também deixa seu like, deixa seus comentários. Se ficou alguma dúvida, eu respondo por aqui, eu respondo nas minhas outras redes sociais. E indica esse vídeo e o canal para os seus amigos. Vamos fazer esse conteúdo rodar, vamos compartilhar esse conhecimento. Conto com vocês para isso, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.